Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 28, verso 1. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos a pelija, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Bom, uma observação aqui. Perceba que Davi, pelo mal proceder de Saul, aquele que estava sobre Israel, Davi escapou para a terra dos filisteus. Davi estava lá. Saul, na vista do povo, todos achavam que o Eterno era com Saul. Isso é para meditar. Todo mundo achava que o Eterno estava com Saul, mas pelas escrituras, só nós que sabemos. Nós sabemos, mas o povo não sabia. O povo, isso é para nós meditarmos, para podermos fazer associação também e paralelos com a nossa realidade e com a realidade histórica que nos foi apresentada. O povo, ou seja, a maioria, achava que o Eterno estava com Saul, mas nós que conhecemos a palavra dos profetas, sabíamos que não estava. Só que Davi fugiu para a terra dos filisteus. Até o rei Aquis, quando subiu contra Israel, falou para Davi: Eu te terei por guarda. Ou seja, em uma visão de alguém do povo ignorante, e achar assim: Davi está do lado dos inimigos e Saul que está do lado eterno. Percebe? Então temos que observar isto. Qualquer um que estivesse de fora sem conhecimento ia pensar o contrário. Então, o que isso pode evidenciar para a gente? Que quando alguém que se diz do Eterno está procedendo de forma desagradável, de forma má diante dos olhos do Pai, aqueles que são do Eterno, eles meio que precisam fugir, encontrar escape na terra do inimigo. Veja como isso não parece uma situação que hoje vivemos. Já é conhecido que o iluminismo, a Revolução Francesa, todas essas coisas foram para favorecer os descrentes. Mas como a opressão da eclésia era tamanha, o próprio povo que estava dentro da verdade precisou correr para o inimigo, ou seja, encontrou alívio na liberdade que os inimigos conquistaram. Percebe? Por isso que às vezes fica um pouco confuso, porque nós precisamos entender que nem todo aquele que se diz do Eterno, ele está fazendo a vontade do Eterno. E que às vezes nós encontramos alívio justamente nos inimigos, naqueles que são levantados como inimigos pela igreja dominante. Quando aqueles que dizem servir ao Eterno estão fazendo mal, aqueles que estão na verdade precisam fugir, escapar para os inimigos, como Davi fez. Saul estava perseguindo Davi. Pelo testemunho, nós sabemos que o Eterno era com Davi e não mais com Saul. Pelo testemunho, mas o povo daquele tempo não sabia, a massa em geral. Então, Saul estava fazendo o que era mal, ainda que ele fosse o rei de Israel. E Davi, que o Eterno era com ele, escapou para os filisteus, para aqueles que eram os inimigos, a fim de escapar de Saul. Percebe? Provavelmente isso foi o que aconteceu em diversas ocasiões durante a nossa história, onde os verdadeiros precisavam escapar. Na verdade, os verdadeiros sempre estavam fugindo, seja de um, seja de outro. Eles fugiam de todos, por quê? Porque eles não perseguiam ninguém, eles eram perseguidos. Quando nós vemos alguém perseguindo alguém, pode ter certeza que ali não há verdade. Porque uma vez que a nova aliança trouxe a proibição de odiar os inimigos, logo, matar e odiar os inimigos não é mais lícito.
O Salvador trouxe o espírito da lei, onde os propósitos estavam agora voltados para a terra prometida celestial, não mais a terra prometida aqui nesta terra. Então nós temos que entender por quê? Porque muita gente, com conhecimento do Antigo Testemunho, quer trazer ele para a nova aliança. É como se tivesse começado tudo de novo, só que ao invés de ser o povo judeu, era o quê? A eclésia. Fizeram uma eclesiocracia, onde a igreja era o governo. Não era Deus, não era o eterno, era a igreja que se dizia representante. Só isso já é uma sandice para quem está acompanhando as escrituras com um coração sedento pela verdade. Continuando no verso 3. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Perceba que Saul já tinha proibido desterrar, já tinha expulsado os adivinhos e os encantadores. Verso 4. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E, vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Eterno, porém o Eterno não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, Urim e o Tumim, que eram as pedras que o sacerdote usava para que o pai pudesse responder por meio destas pedras. Naquele tempo, só havia a Torá, não havia registro histórico para que eles se guiassem, mas o pai trabalhava pelos profetas e pela lei. A lei era a direção deles, e os profetas traziam a revelação para que se registrassem a vontade do pai para as futuras gerações. Foi tudo trabalhado, foi uma revelação progressiva. E o Eterno não respondeu nem por profetas. 7. Então disse Saul aos seus criados. Perceba aqui que há sinceridade no testemunho dos antigos, porque Saul poderia inventar, como muitos fazem hoje. Poderia inventar, como os falsos profetas sempre fazem em suas gerações, dizendo, o Eterno falou, sendo que o Eterno não falou nada. Isso nós temos testemunho nas escrituras do próprio Eterno. Bom, aí continua. Então, disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, de adivinhadora, para que vá a ela e consulte por ela. Perceba aqui no verso 5 que o medo de Saul que o levou a querer buscar a pitonisa de Endor. Ou seja, é o medo que nos motiva a fazer o que é mal diante dos olhos do Eterno. É por isso mesmo que João diz, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós só devemos ter medo de uma pessoa, que é o Eterno, como o medo que nós devemos ter de um pai que quer o nosso bem. Este medo não é um medo de opressão, é um medo de respeito, é um medo de saber que se nós estivermos andando em um outro caminho do qual ele está nos propondo, nós sofreremos consequências. Esse é o medo. Mas o que nós vemos hoje acontecendo é o oposto. As pessoas têm medo de tudo, medo de muitas coisas, menos do Eterno. Sendo que era para ser o contrário. Ter medo de nada, nada das coisas desta terra. Somente medo do Eterno. É por isso que no Salmo tem um salmo onde diz, não lembro se foi Davi, mas diz em oração, para que o Eterno purifique o coração, de modo que a pessoa tenha temor só do Eterno, para que tema só ao Eterno. E assim também nós. Porque o medo como está aqui, o medo que hoje é lançado sobre nós, é o que nos faz fazer o mal aos olhos do Pai.
É medo de ficar doente, é medo de homens, são vários medos que são implantados em nossa mente. E é o medo que faz as pessoas errarem os seus passos. Então não seja assim conosco. Oremos a oração dos Salmos, para que o Eterno incline nosso coração para que temamos só a Ele. Continuando o verso 7. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhação. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas. Vê que o próprio Saul sabia que estava fazendo algo errado. Ele sabia, ele tinha conhecimento. Mas a obstinação dele era tamanha que ele quis buscar outras saídas, outros recursos para ter uma direção quanto aos filisteus. Então, Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E disse, estava de noite, nas trevas, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de adivinhação, pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer morrer? Ainda a mulher também sabia que era ilícito fazer isso. Ou seja, Saul ainda estava fazendo a mulher errar junto com ele, porque ela não estava fazendo, né? As escrituras aqui dão evidência que elas não estavam fazendo. Não sabemos se ela fazia isso só para os que ela conhecia, mas pelo que ela diz aqui até esse momento, ela disse que não era lícito. Continuando, 10. Então Saul lhe jurou pelo Eterno, dizendo, vive o Eterno que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Então, nós não sabemos até onde essas coisas têm relação com a verdade ou não, mas nós sabemos que essas coisas eram ilícitas. O Eterno já tinha deixado bem claro pela lei que essas coisas eram ilícitas. Ainda que nós não saibamos como funcionam essas coisas, nós não devemos nos envolver com elas. Acontece muito de nós nos deixarmos levar pela experiência de outras pessoas, como se isso fosse correto, mas nós não devemos ir além do que convém. Se as escrituras dizem que não é lícito, que não podemos nos envolver com isso, que nós tenhamos bom senso e obedeçamos. É igual droga. A gente sabe que droga é ruim, mas aí o que acontece? Alguns vão, experimentam e têm boas sensações. E aí o que eles vão dizer? Que não é ruim, que é bom. E nós sabemos que não é bom, mas eles tiveram boas experiências. Entende? Então é a mesma coisa assim, ainda que nós não saibamos como se dá essas coisas, até onde condiz com a realidade, tem espírito, não tem, não nos compete saber. Nós precisamos parar aonde o Eterno disse que era para pararmos, porque se nós aceitamos as premissas, vem todo o pacote junto depois. Nós não podemos nem abrir a porta para que não sejamos enganados. Só que ainda assim, o Pai tem misericórdia de nós em que muitos dos irmãos que foram convertidos destas coisas, pelo testemunho deles, nós podemos conhecer parte do que acontece nisso, sem nos envolvermos diretamente nessas questões, a fim de querer saber se é verdade ou não. Entrar dentro desses estudos, por curiosidade, é se rebelar contra a verdade. É querer experimentar a droga, mesmo o pai tendo dito que não era para se envolver. Agora,
Pelo testemunho dos irmãos que já mexeram, nós podemos conhecer algumas coisas. Então, tenhamos isso em mente, para que pela curiosidade não caiamos em desobediência. Continuando no verso 14. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, veja que a mulher viu um ancião numa capa. E Saul entendeu que era Samuel. Veja que está dentro da opinião de cada um. As escrituras não dizem que realmente era Samuel. É como na questão da Nova Aliança, onde diz assim: em Antioquia foi a primeira vez que foram chamados cristãos. Ali não diz se isso é favorável ou não. Diferentemente dos bereanos, que nos bereanos diz, os bereanos eram mais excelentes. Ou seja, revelou que eles eram excelentes. Eles ouviam as palavras de Shaul, de Paulo, e comparava tudo com as escrituras para ver se era verdade. Ou seja, eles tinham conhecimento da lei, eles tinham os escritos. Muito provavelmente eles eram judeus. Tanto é que Jerônimo diz que eles eram chamados nazarenos de Bereia, nos relatos de Jerônimo, aquele que fez a tradução da Vulgata Latina, bem como de outras lideranças daquele tempo que se referiam a eles como nazarenos. Nazarenos eram judeus convertidos. A palavra nazarenos em hebraico é netzarim, no hebraico moderno, ou Natzarim, no hebraico antigo, e significa o plural de Netzar ou Natzar. A grafia em hebraico é a mesma, apesar da convenção massorética, que coloca o E no lugar do A. O Messias foi chamado Nazareno, Netzer ou Natzar, de Nazarete, que conhecemos como Nazaré. No dicionário de Strong, Natzar aparece como um verbo, o verbo guardar, observar, manter, e também aparece como Netzer, um nome, e significa ramo. Então, Natzarim significa ramos. Pode nos direcionar ao entendimento de Paulo, quando ele diz que os gentios eram ramos enxertados, ou seja, Natzarim enxertados. Olha só que coisa maravilhosa de se saber. E que depois foram chamados de hereges por aqueles que fizeram aliança com o imperador Constantino. Eles já estavam dominando. Os mais importantes eram de Antioquia, de Alexandria e de Roma, né? 3 cidades cosmopolitas bem conhecidas pelas suas diversas religiões. Bom, continuando. Então, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Veja que pela palavra da mulher, Saul crê e se prostra. O que isso indica? Isso indica que quando nós estamos longe da palavra do Eterno, sem conhecimento da palavra do Eterno, nós tendemos a acreditar em qualquer coisa. Lembra que o Eterno não estava respondendo a Saul, nem por profeta, nem por Urim e nem por sonhos. O que isso indica? Falta da palavra do Eterno. E qual que é a nossa palavra do Eterno hoje? As Escrituras. Então, o que acontece? Saul dá testemunho de que quando nós não temos a palavra do Eterno, nós tendemos a acreditar em homens, em palavra de homens, revelando outros deuses. Lembra que a mulher diz: vejo deuses subindo da terra, como eu já havia dito. Nós não sabemos até onde isso tem de verdadeiro ou de engano, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Saul creu nas palavras desta mulher. 15. Samuel disse a Saul:
Por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Elohim se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, perguntas a mim, visto que o Eterno te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Eterno tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Eterno tem rasgado o teu reino da tua mão, e tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Eterno, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Eterno te fez hoje isto. E o Eterno entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Eterno entregará na mão dos filisteus. Nesses versos, onde parece que Samuel está respondendo a Saul, também pode nos revelar o seguinte: que pessoas que são proibidas, segundo a palavra, de revelar coisas, elas podem sim dar mensagens como se fosse de pessoas relacionadas ao Pai. Um exemplo, hoje nós não vemos várias pessoas de outras religiões dizendo que estão falando pelo Salvador e coisas assim? Pois é como aconteceu nesse caso da pitonisa. A pitonisa era uma adivinhadora. O pai disse para ficar longe e um suposto Samuel estava falando por ela. Então, que nós não aceitemos a premissa, porque se nós aceitamos a premissa do erro, ou seja, falar com pitonisa, que é ilícito diante dos olhos do pai, é perigoso que venhamos a ser enganados nas outras questões, ainda que elas estejam vinculadas com pessoas conhecidas por serem do Eterno. Isso é muito revelador. E nós não podemos aceitar a premissa. Qual é a premissa? Se algo é proibido pelo Eterno, e esse algo diz que está falando por Jesus ou como sendo outras pessoas que nós sabemos que é do Eterno, então algo já está errado, nós já fomos enganados. Nós não podemos aceitar a premissa falsa. Há estudos de que nessa questão da pitonisa, que também é sibila, creio que é um bom momento de tocar nesse assunto. Pitonisa é a mesma coisa que sibila. Sibila vem do som que as serpentes fazem, que chama sibilar. Em Roma, eles consultavam muito as sibilas. Mas o que é mais curioso disso, muitas pessoas não sabem, porque eu nunca vi isso em um lugar nenhum, foi que os chamados padres da igreja, junto com Constantino, eles fazem referências a sibilas. O que é que tem a ver o imperador e os chamados padres da igreja fazerem aliança com sibilas, dizendo que essas sibilas profetizavam sobre o Cristo? Que Cristo é esse? Que comunhão tem a luz com as trevas? Vocês podem pesquisar este nome, sibilas. Aí tem várias sibilas, inclusive até hoje, na Igreja Católica, eles mantêm essas sibilas. Nas pinturas de Michelangelo no Vaticano, existem muitas pinturas de sibilas. São retratadas como figuras andrógenas, bem musculosas, é bem estranho. Eu vou deixar o link dessas imagens na descrição, para quem quiser dar uma olhada. E eles ainda dizem que as sibilas está no Antigo Testamento, só se for a sibila de Endor, a pitonisa de Endor. Só se for assim. Lembra que o maligno tem por usar verdades distorcidas? Porque é verdade, existe mesmo sibila no Antigo Testamento, mas não a favor do Eterno, contra o Eterno, percebe? E há referências de os chamados padres da igreja aceitarem como verdade as profecias de sibilas e manterem essas figuras dentro da iconografia da Igreja Romana, como sendo profetisas do Eterno. Isso é muito sério, porque revela que o sincretismo veio desde muito tempo. Desde o tempo, quem sabe, do apóstolo Shaul, quando ele dizia:
Dentre vocês sairá aqueles que serão como lobos e atrairão discípulos para si. Muita gente hoje faz referência à igreja primitiva como se fosse uma perfeição. Mas não, tinha muito lobo misturado ali já. E o problema é o seguinte: normalmente os piedosos, eles não se levantam pelo poder. Por isso que é estranho. Porque uma vez que você vê já alguns como liderança dominando sobre outros, ali já tem um espírito errado. Por quê? Porque os piedosos sempre estarão submissos e humildes. E aí fica a pergunta: por que esses se levantaram contra os nazarenos? Por que esses começaram a chamar nazarenos de herege, sendo que os judeus convertidos, conhecidos como nazareno, eram os que evangelizaram primeiro, foram os que evangelizaram os gentios? Por que a liderança gentílica começou a falar que nazarenos eram hereges, sendo que nazarenos foi justamente os primeiros seguidores do Nazareno, conforme o Salvador era conhecido naquele tempo? Fica aí esse assunto a se meditar, a pensar. Pesquisem sibilas, meditem nessas coisas, fora da imposição das tradições. Bom, aí continuando. Em relação a este assunto de Samuel, se era Samuel mesmo, existem estudos de pregadores que explicam bem, que receberam dom, explicam bem essa questão aqui. É só pesquisar que vocês encontrarão respostas mais detalhadas sobre essa questão. E continuando. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na tua mão e ouvi as palavras que dissestes. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram. E deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e o matou. E tomou farinha, e amassou, e a cozeu em bolos ázimos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. E depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Obrigada, Pai, pelos teus testemunhos maravilhosos, que direcionam os nossos caminhos e nos ensinam a entender os teus propósitos, Pai. Ilumina essas palavras em nossas mentes, pela tua rua guia-nos a verdade, guarda-nos, Pai. Guarda nossa mente, ensina-nos a andar retamente e abra nossos olhos para que vejamos segundo a sua perspectiva, não segundo a perspectiva dos homens. E assim te agradecemos, Pai, te louvamos, em nome do Mashiach, do Salvador, teu Filho amado, que tu enviastes para se entregar por nós, para que pudéssemos nos reconciliar contigo no seu amor. Em nome dele, agradecemos.